compartilhamento. Aqui eu permito ou não que os usuários adicionem novos convidados à minha organização. Eu posso permitir ou não. Aqui eu estou permitindo o compartilhamento. Um exemplo disso, os convidados podem acessar o OneDrive de alguns usuários mediante a um convite. Então, se o Douglas mandou um convite do OneDrive dele para você, então você vai acessar o OneDrive do Douglas através desse link. Então, se você não quer que as pessoas externas à sua organização tenham acesso às informações do OneDrive do seu usuário ou do SharePoint, você desabilita essa permissão. Vou fechar. Redefinição de senha. É essa opção aqui, autoatendimento de redefinição de senha. Para essa configuração funcionar, eu preciso fazer a configuração no portal do Azure AD. Então, ele me entrega um link aqui para acessar o portal do Azure AD e eu fazer a ativação de redefinição de senha. Quando eu clico aqui, essa questão da autenticação que a gente já falou, ele vai direcionar para o Azure AD. E a partir daqui do Azure AD, a gente pode configurar as propriedades de redefinição de senha do seu usuário. Inclusive, eu posso fazer essa integração com a Active Directory. Tempo limite de sessão ociosa. Eu configuro um tempo limite para a sessão ociosa do meu usuário, para ele desconectar o meu usuário automaticamente após um período de inatividade. Então, se meu usuário ele não está trabalhando, ele está ocioso, eu redefino um tempo limite, que pode ser de no mínimo 1 hora e no máximo de 24 horas, de 3, 6, 12 horas, ou então eu posso personalizar isso em minutos, e aí o meu usuário ele vai ser desconectado do Microsoft 365. E aí, quando ele voltar a trabalhar, ele precisa fazer uma nova autenticação para continuar os seus trabalhos. Vamos fechar. Perfil de privacidade. Aqui você consegue configurar uma URL onde o seu usuário vai poder ler as diretivas de privacidade da sua organização. E você consegue colocar um e-mail de contato do seu setor de privacidade. Então, você tem a privacidade, as políticas de privacidade da sua empresa. Isso deve estar provavelmente numa intranet ou alguma aplicação que forneça essas informações. Você vai colocar o URL aqui e o usuário vai conseguir acessar e ler a sua política de privacidade. Sistema de proteção de dados do cliente. Essa é uma função da licença E5. Apenas licenciamento E5 tem esse recurso. Ele serve para você autorizar ou não a Microsoft a dar uma manutenção em uma determinada mailbox ou qualquer recurso do Microsoft 365. Quando a Microsoft ela vai fazer qualquer tipo de intervenção no seu ambiente e você tem o Custom Lookbox, ele vai te mandar uma notificação falando: eu preciso acessar a mailbox do Douglas. Você autoriza? Quando você responde que sim, você vai dar a permissão para o engenheiro da Microsoft para acessar apenas a mailbox do Douglas. E então é um sistema de segurança para manutenção do Microsoft 365. Não vou marcar essa configuração. Agora eu vou aqui em perfil da organização. Aqui nós temos uma configuração que ainda não falei, que é preferências de lançamento. As preferências de lançamento é para você fazer parte de um programa para você receber as atualizações do Office mais rapidamente. E aí eu tenho 3 opções de configurações para receber essas atualizações. Eu tenho a versão padrão para todos os usuários, e aí ele vai disponibilizar as atualizações quando a Microsoft lançar em produção para todos os usuários do Brasil. Eu tenho a versão direcionada
onde toda a organização ela recebe as atualizações antes que todos os usuários de outros tenants. Douglas, mas eu não quero habilitar esse lançamento para todos os meus usuários. E aí você pode selecionar a opção de versão direcionada para usuários selecionados. Aqui você vai escolher quais usuários vão receber a atualização antecipadamente. Então, quando eu marco essa opção e clico em salvar, ele vai perguntar quais são os usuários que eu vou selecionar. Ou então eu posso carregar um arquivo txt. Aqui eu seleciono os usuários, faço a pesquisa dos usuários. Ou eu posso também carregar um arquivo CSV para informar quais são esses usuários que vão participar da versão direcionada da entrega dessas atualizações. Então aqui eu quero definir quem que vai receber essas atualizações primeiro do meu tenant. Então deixa eu selecionar aqui o usuário Douglas e vou salvar. E a partir de agora, em vez de disponibilizar as atualizações para todos os usuários do meu tenant, ele vai disponibilizar somente para o Douglas. E aqui em opções de instalação, eu tenho um link que direciona você para as configurações de instalação dos aplicativos do Microsoft 365. Ele direciona você para a guia de serviços e abre as opções de instalação do Microsoft 365. E aí, você define como o Word, Excel, PowerPoint receberão novos recursos e atualizações. Você pode escolher entre assim que estiverem prontos ou uma vez por mês ou a cada 6 meses. Vamos voltar aqui para o perfil da organização. Aqui em temas personalizados, eu consigo gerenciar temas personalizados para a minha organização. Ou seja, eu posso personalizar o meu portal do Microsoft 365. Então, eu clico aqui em adicionar tema. E quando eu venho adicionar tema, esse primeiro tema, ele já deixa nomeado como tema padrão. E aí eu não consigo alterar esse nome. Nós já falamos dessas configurações de impedir que outros usuários substituem os seus temas. Então, a partir desse momento que eu personalizar a minha imagem, eu posso impedir que os meus usuários customizem ou coloquem outros temas. Aqui em logotipo, eu tenho a opção de colocar uma URL ou carregar uma imagem que pode ser no formato JPEG, PNG ou GIF, e aí as imagens elas serão direcionadas para caber no formato de 200 por 48 pixels. O seu logo ele vai ficar tipo aqui no alto da tela à direita, mais ou menos onde está escrito aqui Admin Center. Se eu tenho uma imagem publicada na internet, eu apenas pego a URL dessa imagem. Eu coloquei uma imagem de uma logo minha aqui no Pinterest para a gente fazer esse teste. Então, como eu tenho a opção aqui de carregar a imagem ou utilizar uma URL, né? A minha URL está publicada para a internet. Então, eu peguei a URL da minha imagem, que está lá no Pinterest, e coloco aqui. Você pode ver que aqui ele aparece o exemplo de como que vai ficar o logotipo do meu tenant. Ou seja, a minha logotipo ela vai ficar nessa barra azul aqui em cima onde está escrito Admin Center. Eu também posso personalizar uma URL para quando o meu usuário clicar na logo, ele será redirecionado para uma URL que eu colocar aqui nesse campo. Se eu não preencher esse campo, não colocar URL nenhuma, o usuário ele vai ser redirecionado para a página inicial do Microsoft 365. Eu também posso personalizar as cores. As minhas cores estão como azul e com preto.
Eu simplesmente posso personalizar, clicando em uma cor dessa, ele vai me trazer a paleta de cores. Inclusive, as dos aplicativos, os ícones dos aplicativos que utilizar, também eu consigo fazer essa alteração. Então, eu vou salvar e ele vai trazer a logo da minha empresa totalmente personalizada.